Graça e paz, irmãos. Amém? Se você, como eu, já foi ministrado nesse momento de louvor, diga glória a Deus. O pastor Cláudio falou, o que aconteceu, pastor? Entrou um cisco no seu olho? Eu falei, nos dois, menino. Mas glória a Deus, nós temos que orar muito pelo ministério de louvor, porque eles se preparam. Mas esse momento de nós darmos glória a Deus, é um momento de nós adorarmos a Deus e Ele nos abençoa. Ele é o adorado e nós somos os abençoados quando nós adoramos a Deus. Obrigada. Ainda mais que hoje o Ministério de Louvor tá diferente, né? Tá com o pessoal muito amado aí. Não gosto nem de pensar porque a gente chora por outras coisas, né, Célia? Mas glória a Deus. Obrigada, Su, Gustavo, Gabriel, por estarem com a gente. A gente fica com saudade. Eu quero que você fique de pé e coloque a mão no seu coração. Se Deus já começou a falar com você, imagina agora que a palavra dele vai ser ministrada na sua vida, através do servo dele. Eu tenho certeza que Deus falou no coração do pastor Cláudio. Sabe, essa semana nós que estamos, quem está acompanhando a leitura, o que nós terminamos de ler? 1 João, o amor de Deus. Deus é amor, Deus é amor. E aí nós ministramos, vimos aqui na casa de Deus e adoramos a Deus com versos que dizem que Ele é amor, que Ele é um bom pai. E esse bom pai quer falar com você. Amém? Quer falar comigo. E eu sou muito grata a Ele, porque mesmo que eu seja tão pequenininha, Ele aprove ao Senhor falar no meu coração, amar a minha vida e consertar os meus caminhos. Amém? Vamos orar? Deus vai abençoar o pastor Cláudio, porque já vem abençoando, mas Ele quer também abençoar o seu coração, para que essas palavras entrem aonde precisa entrar e que Deus possa fazer a obra na sua vida. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui. Hoje é um dia festivo, porque nós podemos vir à tua casa, Senhor, adorar o teu nome. Nós temos essa liberdade. Obrigada, porque através desse momento o Senhor já falou em tantos corações. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nossas vidas. E agora, Deus, eu quero que o Senhor abençoe o seu servo. Usa a sua vida, usa a sua mente, usa seu espírito, a sua voz, o seu corpo, para ministrar aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, para os nossos corações. E que a tua palavra, Senhor, faça aquilo que ela tem que fazer nos corações essa manhã. E aqueles que estão, Senhor, assistindo esse culto online, em suas casas, que eles também sintam essa mesma unção, essa mesma graça, esse mesmo poder do Senhor nas suas vidas. E que o Senhor possa fazer grandes coisas na vida deles também. Usa teu servo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E que os nossos corações estejam totalmente abertos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom, como eu já cumprimentei a igreja anteriormente, mas eu quero que a paz do Senhor e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém, queridos? Pode se assentar. Obrigado, pastora Ana. A pastora Deise pediu para dar um recado aos pais dos adolescentes acima de 13 anos de idade, lá no culto do Libertim, está sendo ministrado na vida dos seus filhos uma palavra sobre identidade e ideologias. Amém, queridos? A pastora Nathalie que estará ministrando. Se tiver algum adolescente aí, por gentileza, envie ele para lá, tá bom? Isso é bastante importante. O trabalho que nós estamos desenvolvendo para amar pessoas, até aqueles que têm uma ideologia que não condiz com a palavra de Deus, mas nós devemos amar. Amar mesmo, amar com profundidade, porque Deus ama as pessoas. Amém, queridos? Amém. Então, vamos lá. Ao fundo ali também, o meu amigo Dilson está com 50 livros, chamado Discipulado Masculino. Amém? E, como os irmãos sabem, a gente, do Ministério Homens da Verdade, estamos com um curso chamado Homens ao Máximo, de 3 meses, né? Onde nós estamos ali trabalhando nesse curso do Homem ao Máximo, que trabalha o plano de Deus a respeito da identidade e da responsabilidade do homem. Através das lições, os homens descobrirão o propósito de Deus para a sua vida
e também para a sua família. Seu relacionamento com a sua esposa, amém, queridos? Seu relacionamento com a sua esposa, as mulheres, digam amém. Seu relacionamento com as suas esposas, isso, com os seus filhos, para que ele seja um bom pai, como nós cantamos nesta linda canção. Amém, queridos? Então, nós estamos trabalhando. E na quinta-feira, às 19h30, para os homens que não estão nesse curso, que é semanal, nós vamos ter um encontro mensal, né? Para iniciarmos com esse material didático chamado Discipulado Masculino, que vai trabalhar de assuntos atuais na vida dos homens. Assuntos atualizadíssimos e também práticas bastante erradas que a sociedade está inculcando, né, de várias maneiras e várias formas nas nossas vidas e até mesmo dentro da igreja. Amém, queridos? Então vai ser um tempo muito gostoso para tudo isso. Bom, vamos lá então. O tema da nossa mensagem nesta manhã é: discípulos contribuem para o crescimento. O que é contribuir para o crescimento? Quando nós falamos contribuir para o crescimento, nós estamos falando de reino. Estamos falando da palavra de Deus, mas principalmente estamos falando daquilo que Deus mais ama, que é pessoas. Nós vamos falar aqui daquele texto chamado, que João, o apóstolo amado, escreveu, chamado, um texto que ele chama: filhinhos, eu vos escrevi, né? Jovens, eu vos escrevi, e pais, eu vos escrevi. Nós vamos entender um pouco esse texto, porque ele não está dizendo a respeito de filhos realmente, e na sua questão genitora. Ele está falando de espiritualidade, ele está falando de uma caminhada espiritual. Ele está falando do novo convertido, ele está falando daquele convertido que ainda está mediano, mas que já usa a palavra de Deus, né, que é o jovem, para aplicar na sua vida, que é o jovem na fé. E ele está falando do pai, que são os discipuladores mesmo, aquele que conhece a Deus e encaminha pessoas para a presença de Deus. Amém, queridos? É só um panorama. Eu quero que você baixe as suas cabeças mais uma vez. Eu quero fazer essa oração mais uma vez com você, para que essa palavra ela ministre em seu coração. Você deve estar estranhando que eu coloquei aqui a bandeira de Israel. E a bandeira de Israel, nessa mensagem, ela tem muito significado. Porque Jesus um dia escolheu um povo, né, e o discipulou, para que esse povo, na verdade, continuasse a obra de Deus na terra. Amém? Então, eu quero, na medida que o Espírito Santo ele for trazendo aqui, eu sei que ele vai fazer algo aqui nesta manhã, mas você vai entender um pouco mais sobre essa bandeira e o porquê dela. Feche seus olhos. Jesus, eu quero mais uma vez te convidar, Senhor, não invalidando de nenhuma maneira a oração, Pai, da pastora Ana, que eu recebi, Senhor, mas eu quero mais uma vez te convidar para estar no meu coração e para estar no coração do teu povo. E eu falo isso, Deus, não porque eu não sei que o Senhor já habita em mim, porque o Senhor habita em mim e habita no coração daqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, já desceram as águas batismais, por ter uma convicção, ó Pai, ó Deus, no Senhor. Eu estou orando dessa maneira para que Satanás ouça, Senhor. Ó Deus, é da minha boca, ó Deus, que eu sou teu filho. Que verdadeiramente nós fomos chamados como um oráculo, ó Deus, como uma voz, ó Pai, profética na terra. E eu quero que ele escute isso, ó Pai, porque a tua palavra nos diz, ó Deus, para resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E porque tem muitas pessoas, ó Pai, que nem ora, Senhor, dizendo quem são, por medo de retaliação espiritual, ó Pai, da parte de Satanás. Mas a tua palavra nos diz, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa e nem contra a tua igreja. E é essa oração que eu faço, ó Deus, e que eles recebam, em nome de Jesus, a sua identidade de filhos. Amém, queridos? Vamos lá. Então, o tema discípulos contribuem para o crescimento do reino de Deus, ou para o crescimento. Quando afirmamos que algo está sendo edificado, crescimento fala sobre edificação. Quando então nós estamos afirmando que algo está sendo edificado, nós queremos dizer que está sendo fundado. Porque você não edifica nada sem antes ter uma base, sem antes ter um fundamento, construindo ou levantando algo. O Novo Testamento, na sua Bíblia e na minha Bíblia, ele emprega o verbo edificar
para se referir àquilo que Jesus prometeu fazer com a sua igreja em português, mas a palavra é eclésia, é assembleia. Em um outro momento anterior, eu ministrei aqui na igreja, o significado é de eclésia, o significado de igreja. No período de Jesus, a igreja era um nome muito bem conhecido, porque era o nome das assembleias governamentais, de lideranças governamentais. E isso já estava muito bem incrustado no coração da sociedade daquele período. E eu acredito que Jesus, sendo muito, mas muito estratégico, ele falou assim, olha, eu vou usar essa terminologia, mas eu vou dar um ressignificado para essa palavra. Eu vou chamar de Assembleia dos Santos. Uma assembleia de homens e mulheres separado dessa assembleia. Uma assembleia que as portas do inferno não prevalecerão. Uma assembleia que não vai entrar corrupção. Uma assembleia que ela vai ser imaculada. Sem manchas, sem rugas. Essa é a igreja de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Então eu quero trabalhar a primeira definição de edificar. E eu quero trabalhar dentro do contexto bíblico. Então prepare a sua Bíblia. Vai estar aqui na tela, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Porque eu posso estar enganado aqui com relação ao texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia, manuseie sua Bíblia. Se você está com seu celular, olhe na sua Bíblia também. Eu quero que você se acostume a fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que vai chegar tempos que virão muitos enganadores, queridos. E nós precisamos ensinar a igreja a entender que você precisa ir lá consultar. A palavra, então, de Deus, lá em Mateus 16, 18, ela diz isso. Mas, antes disso, eu quero dizer que edificarmos-nos uns aos outros é um processo geral de interação entre nós. Ou seja, são relacionamentos mútuos que a igreja precisa ter. Os cristãos, no qual cada um, pelo ensino ou pelo exemplo, ensino é verbalização e exemplo é ação prática. Também ministrei anteriormente sobre isso. Ajuda os outros. E Paulo ele fala de edificar uns aos outros, a formar um caráter. Porque quando a pessoa vê você, quando o outro vê você tendo uma postura diferente, as pessoas param para te olhar. Por que que ele não está fazendo o que eu estou fazendo? Porque quando você tem uma postura diferente, aquilo impacta a pessoa. E tem muitas pessoas que falam para você assim, puxa vida, você tem algo dentro de você que eu queria, você é diferente. E a gente sabe por que somos diferentes. Porque o Espírito de Deus, ele habita em você. Amém? Então, para que a gente possa viver de modo semelhante a Jesus Cristo. Então, a definição de edificação, segundo a palavra de Deus, tem a ver com esse texto de Mateus 16, 18, que diz, também eu lhe digo, presta atenção nessa palavra. Jesus, ele perguntou para os seus discípulos em um determinado momento, quem vocês dizem que eu sou? E alguns falaram várias coisas. Mas Pedro, cheio do Espírito, e a Bíblia diz que para sermos cheios do Espírito, nós não devemos ser dados ao vinho. Esquisito isso, né? O que tem a ver, pastor? Tem a ver, a palavra não é o vinho em si, não é a bebida fermentada em si. Dado ao vinho é a questão de você estar sóbrio. Você buscar a Deus com sobriedade, com racionalidade, sabendo que realmente é isso que você tem que fazer. Então ele fala para você não ser dado ao vinho, mas para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que entrar na presença dele com cânticos, com salmos, com hinos, segundo a palavra que ele está ministrando nas Escrituras. Tem várias passagens que diz como ser cheio do Espírito Santo. Se separando em TSD com ele, tempo a sós com Deus. Se separando no ensino com o seu discípulo e discipulador. Se separando em pequeno grupo para aprender da palavra de Deus através de leques e vários cursos livres que a igreja ministra. Isso é se encher do Espírito Santo.
E Pedro estava cheio do Espírito Santo porque ele vivia com Jesus e caminhava com Jesus. Ele viu sinais e prodígios. Ele enxergava em Jesus realmente quem ele era, que ele era o Filho de Deus. Então, quando Jesus pergunta, o Espírito Santo que já está dentro de Pedro, ele se move e ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Messias, tu és sim o Filho do Deus vivo. Ele não teve dúvida. E Jesus, ele sempre, quando nós respondemos positivamente para ele, ele também nos devolve positivamente algo sobre nós. Ele fala sobre a tua identidade, ele fala sobre a minha identidade, ele fala sobre a identidade dos teus filhos, ele fala sobre a identidade da tua geração. Ele sempre te devolve algo muito mais além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. A palavra de Deus então diz que Jesus devolve para Pedro e diz assim: eu lhes digo que você é Petrus, Pedro, você é uma lasca da rocha que sou eu. Ele diz desse jeito. Todos aqueles que chegam na presença de Jesus, ele se torna parte de Jesus. Jesus, ele começa a envolvê-lo dentro dele. Por isso que o batismo tem significado para Jesus, não é para você. O batismo em descer nas águas por imersão, não é você se oferecendo a Jesus, é na verdade Jesus te envolvendo nele. Esse é o significado de ser batizado. Quando você é batizado, aquela representação de morte, é a morte para dentro da vida, que é Jesus, que já morreu. E quando você ressurge, você ressurge junto com Jesus, dando significado na sua vida. Que agora você está dentro de Jesus, não mais fora. Então, a palavra de Deus, Jesus ele está dizendo: você é Petrus, você saiu de mim. Você agora faz parte dessa rocha. Você é Petrus, e sobre essa pedra que sou eu, essa rocha maciça que sou eu vou edificar a minha igreja através da tua vida. Através, Pedro, da tua história. Através daquilo que você acha que não é, mas eu digo que tu és Pedro, que você é sim. Através de você eu vou edificar a minha igreja. Não olhe para a sua pequenez, olhe para a minha grandeza. É isso que Jesus está dizendo para nós. E quando nós falamos de discípulos que contribuem para o crescimento, nós falamos de um discípulo que se conhece, e conhece a Jesus, e conhece a sua identidade, e conhece o seu chamado, e conhece o seu dom que Deus deu a cada um de nós. Não existe nenhuma pessoa que é discípulo de Jesus, que desceu as águas, que o Espírito Santo não ministrou um dom sobre você. Eu vejo a Lídia dançar sempre aqui, o Espírito Santo falou comigo ali. Esse é o dom dela. Esse é o dom dela. E a palavra de Deus diz que todos nós temos um dom. E os dons é para ser distribuídos, é para ser aplicado dentro da eclésia do Senhor. Porque não é, você vai entender que não é o pastor, ou o mestre, ou o doutor, ou o profeta, ou o evangelista, ou os cargos oficiais da igreja que conduz a igreja. A palavra de Deus diz que é o corpo de Jesus. E você faz parte do corpo, você é Petrus também. Faz parte do corpo. E a pedra que está em Jesus, ela fala, ela não se cala, queridos. E se a pedra também se calar, a mula também, ela vai falar, porque Deus usa todas as coisas, por Ele e para Ele. E é por isso que você tem que entender o seu significado. Então a definição de edificar, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11 também, eu quero trabalhar com você a Bíblia. O que é edificar? O que é ser um discípulo que contribui? A palavra de Deus. Agora já embaçou aqui minha vista, calma aí. Você começa a chorar e começa a ficar esquisito. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo dizendo, eu lancei o fundamento como sábio construtor. Paulo está dizendo, a fundação não é minha. A fundação, a base, na rocha não é minha. Ela já existe, o nome dessa fundação é Cristo. Então ele diz, como um sábio construtor. O sábio construtor, quando ele vai fazer uma reforma na sua casa,
Ele pode mudar as paredes, mas ele não pode mexer em nenhuma base. Ele não pode mexer em nenhuma coluna. Se ele mexer em alguma coluna, se ele tirar alguma coluna dali, com certeza a sua casa corre o risco de desabar. Porque não se mexe na fundação, se mexe em paredes. Então, Paulo, sabendo disso, ele disse: eu só lancei como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Paulo está dizendo: eu estou ensinando você, como discipulador, eu estou ensinando você hoje a lançar também essa base na vida de outros. Quando você se tornar um sábio construtor, você também vai atrás de outros discípulos e vai batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para Jesus, discípulos de todas as nações. E a palavra então de Deus continua, Paulo dizendo: porém cada um veja como edifica. Não é de qualquer forma, não é no meu fundamento, não é na minha filosofia, é na filosofia da palavra de Deus. Porque a palavra é a pedra, é a rocha, é Jesus, é o Espírito Santo, é o Deus vivo. Então Paulo está dizendo: cuidado como você edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus? Eu estou aqui não me aguentando, querendo dar uns glórias, um aleluia aqui. Eu quero ver a igreja também animada. Vamos lá. Segunda Bíblia também, definição para edificar, segunda Bíblia, Efésios 2, do 19 ao 21. A palavra de Deus diz: assim vocês não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos. Aquele que está em Jesus, ele é colocado em família, ele pertence agora. Ele não está mais solto no mundo, ele não está mais sem destino. Ele tem propósito agora. Ele sabe onde que ele vai chegar. Ele sabe o caminho, porque a palavra de Deus diz: você está em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao meu Pai, a não ser por mim, Jesus diz. Então você não é mais perdido. Agora você é irmão mais novo de Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus, é o nosso irmão mais velho, segundo as Escrituras. Você não está mais só. Você lembra da história que o pastor Nivaldo, acho que ministrou aqui, no último pregação dele, falando, né? Não mexe comigo não, senão eu chamo meu irmão mais velho. E assim é nós. Você tem que dizer para Satanás: não mexa comigo. Eu vou te resistir, porque o meu irmão mais velho só está ali, ó, olhando. Se você não aguentar, eu vou aí. Mas ele fala: resista, resista. Mas ele está aqui, só me olhando, porque ele quer que você tenha músculos espirituais. Ele quer que você aprenda a combater o bom combate, como Paulo combateu. Ele quer que você aprenda, na verdade, a sentir as suas dores. Quando você desce aos batismos, Jesus está te chamando para o batismo que ele teve, batismo de morte, mas com uma identidade de um homem viril, de uma mulher valorosa, com a identidade, sabendo o que você está fazendo. Então ele diz, Paulo continua a dizer: mas os cidadãos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é Jesus, e dos profetas, que é Jesus, tanto os profetas do Antigo Testamento, como os apóstolos do Novo Testamento, ele fala sobre a rocha, ele fala sobre Jesus, ele aponta para Jesus, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santo na Assembleia dos Santos. Cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que é individual. Não é pai, não é mãe, não é filhos, não é irmão, não é ninguém. Jesus, ele quer ter um encontro com você sempre, individualmente, olho no olho, para falar para você: agora nós dois. Eu te quero dessa maneira, não é da maneira que você quer. Jesus, ele está dizendo, quando você imerge no batismo, a palavra de Deus está dizendo, nas entrelinhas, Jesus está dizendo para você: olha, eu estou fazendo com que você rompa com o mundo e com aquilo que você gostava. É um rompimento. Não é uma escolha minha, é uma escolha de Jesus. Agora, se eu escolho Jesus, você tem que estar posicionado naquilo que Ele quer de você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão muito sérios, gente. Eu estou ficando nervoso daqui de cima. Vocês estão muito sérios.
E a palavra de Deus então diz: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser o santuário dedicado ao Senhor. Próximo slide, olha essa imagem. Essa imagem aí, ela tem uma pedra bem no meio. Ela é a pedra angular. Ela é a pedra que dá o equilíbrio ali para essas duas colunas. Se você tirar aquela pedra, qualquer pessoa que empurrar essa coluna, ela vai derrubar. Existem outras imagens de pedra angular de uma construção de casa, que coloca bem no meio da casa mesmo, uma rocha principal ali, e daquela rocha coloca todas as estacas que vai sustentar aquela casa no meio. Poderia trazer várias imagens, mas só para você entender o que é pedra angular. É algo principal, é algo único, é algo que não pode deixar de estar ali. Amém, queridos? Vamos lá. Último texto para dizer sobre essa definição de edificar. O primeiro ponto, vou trabalhar 3 pontos com vocês, mas 1 Pedro 2, do 4 ao 5, vai dizer: chegando-se a ele, pedra que vive, que é Jesus, rejeitada sim por muitas pessoas. A palavra de Deus diz que muitos são os chamados e poucos os, porque muitos na verdade rejeitam a pedra. Sabe por que rejeitam a pedra? Porque a pedra ela não é bonita. A pedra não veio trazer paz. A pedra veio dizer: olha, eu não vim trazer paz, eu vim causar inimizade entre a sogra e a nora. Eu vim trazer inimizade entre o esposo e a mulher. Eu vim trazer inimizade entre o pai e o filho. Mas por quê? Qual que é o ponto dessa inimizade? É o ponto da escolha. É o ponto de você crer em Jesus, em primeiro lugar, descer as águas e dizer: pai, eu sou um cidadão do céu agora. E se a família não tem ainda essa visão, ela se torna inimigo, então, daquele que se tornou filho de Deus. Esse é o ponto da inimizade. Jesus na sua vida. Amém, queridos? E ele diz: rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Deus, ele não quer saber se você rejeita o filho ou não. Para ele não importa. O plano está aí. O plano de Deus está aí. Deus, ele não vai fazer mais nada. Ele fala assim: mas aquele que crê será salvo. Mas quem não crê está condenado. É o plano de Deus. Não é o meu plano, é o plano de Deus. E a palavra de Deus continua a dizer: como pedras vivas que vivem, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Deus está falando: você me carrega. Da sua boca tem que sair o meu nome. Da sua boca tem que sair a minha história. Da sua boca tem que sair a história do outro, que é vida eterna, que é Éden. Nós somos os contadores da história de Deus, da criação do homem. E nós precisamos entender isso, a fim de que ofereçam sacrifícios espirituais. O que é sacrifícios espirituais, queridos? É vir ao culto, é discipular, é ser discipulado, é vir na vigília, é separar um tempo para Deus, é buscar a Deus. Isso é sacrifício espiritual, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos lá. O verbo também se aplica, edificar, com referência àquele processo contínuo que deve acontecer com cada membro do corpo. Isto é, o processo de ser desenvolvido e fortalecido para viver de modo cada vez mais agradável a Deus. O pecado deixou o homem com sérias sequelas. E ao ser identificado no corpo, na alma e no espírito, qual o ponto danificado? O discipulador, que ajuda a crescer, age como um terapeuta, movido pelo conselho do Espírito Santo nele, ajudando-nos restabelecer ao estado original, curando a atrofia do espírito para a glória de Deus na pessoa de Jesus, na vida das pessoas. O discipulador que ajuda o discípulo crescer, é essa pessoa que carrega a pedra viva em si, mas quando ele ministra, ele age como um terapeuta. O terapeuta, na verdade, ele é aquela pessoa que, se você machucou, ele entende qual é a gravidade da lesão, e ele vai naquele ponto te orientando, te medicando, mas também te exercitando, até você chegar ao ponto que possa caminhar sozinho e se tornar
discípulo de Jesus frutífero. Amém, queridos? Vamos lá, próximo slide. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Amém, queridos? O conhecimento nos leva ao orgulho. Deus não quer que você tenha apenas conhecimento. Ele quer que você ame. Ele quer que você ame. Se você olhar, olha esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 8, 7. Entre o versículo 1 e ao versículo 7 dessa passagem, existe um ensinamento. Aqui, algumas pessoas comiam carne e julgavam quem não comia. E Paulo falou: rapaz, o seu conhecimento é bom. As escrituras que você está lendo é perfeita, é isso mesmo. Mas o amor, queridos, ele aproxima, ele não afasta. O conhecimento nos leva para uma legalidade, mas o amor nos leva a compartilhar até que aquela pessoa, por si mesma, ela tenha um entendimento de que ela tem que largar daquilo. E aí Paulo ele vem dizer assim: entretanto, nem todos têm esse conhecimento, nem todos têm essa estrutura de não julgar. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ele come as carnes sacrificadas, mas não julgue essa pessoa. Caminhe com ela, até que ela tenha o entendimento de largar. Ainda come desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, a pessoa começa a falar assim: puxa, pequei, errei, estou condenado, vou sair fora da igreja porque eu não aguento isso, eu não vou suportar, eu não vou dar conta de atender as escrituras. Quem falou para você que você tem que dar conta? Jesus é a tua força, e no caminho, Jesus te ajuda na santificação. Amém, queridos? Aleluias, vamos lá. Judas, versículo 1 ao 20. Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Jesus Cristo, sobre a sua vida e também sobre a vida do outro, que conduz para a vida eterna. O amor conduz para a vida eterna. Amém, queridos? Vamos lá. Um dos principais meios que Deus escolheu para a edificação do corpo é o ministério mútuo, ou seja, nós nos ajudarmos. Queridos, não é que eu sou pastor, que eu não vou sentar com um líder meu, ou um discípulo meu, que está discipulando outra pessoa, que lidera um outro ministério. Ele também me ajuda a me edificar. Eu quero que você tenha esse conceito. Os cristãos devem edificar-se uns aos outros, através de relacionamentos marcados pelo amor, que servem de base a esse mistério de mútua edificação. Aliás, o amor é inseparavelmente ligado ao processo de edificação. Por isso Paulo afirma: o conhecimento leva ao orgulho. 1 Coríntios, capítulo 8, parte B. Mas o amor edifica. Só o amor contribui verdadeiramente para a maturidade cristã. Os nossos irmãos se edificam dentro do ambiente de amor que nos ajuda a formar e a nos manter fortes. Nesse ambiente propício e protegido da poluição e infecção espiritual. Qual é esse ambiente, irmão? A igreja. Qual é esse ambiente? Um culto, um discipulado, um lugar onde está sendo ministradas as coisas de Deus. De maneira alguma devemos pensar que somente obreiros oficialmente reconhecidos como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres poderão ajudar os cristãos a entender e aplicar os princípios da palavra. Somos todos nós. Todo cristão deve participar ativamente da obra de edificação. Isso acontece de modo mais natural e completo no ambiente de discipulado ou no ambiente de pequeno grupo e capacitações de cursos livres na igreja. É essa forma que Jesus nos ensina. O segundo ponto desse tema de hoje, que é discipuladores, faz com que eles contribuem para o crescimento, discípulos contribuem para o crescimento. O segundo ponto que eu quero abordar com você é
o mandamento dessa palavra. É o mandamento sobre ser discípulo ou discipulador. E aqui eu quero que você tenha bastante atenção, tá bom, queridos? Esse texto vai falar muito ao seu coração. 1 João, capítulo 2, versículo 12 e 14, diz assim: filhinhos. Filhinhos é o novo convertido, é alguém que aceitou Jesus. Escreva você, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Quando você aceitou Jesus, tudo ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Pais, que são aqueles que conhecem Jesus, conhecem o fundamento da palavra. Escreva vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Conhecemos já Deus e precisamos sim nos levantar como discipuladores, como pessoas que ministram o Evangelho de Cristo. Ele diz: jovens, eu escrevo a você. O jovem é quem já se batizou, que já conhece as Escrituras, e está começando a fazer as aplicações das Escrituras, dos princípios da palavra na sua vida. Escreva você porque você tem vencido o maligno. Tem vencido como? Aplicando a palavra de Deus na sua vida. Filhinhos, escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde os princípios. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Só se vence o maligno pela palavra. Deus, quando ele foi levado em jejum por 40 dias, o que ele fez ali naquele lugar? Cada coisa que Satanás apresentava do mundo, como comida, bebida, posses de bens, materiais e imateriais ali, que é a autoridade, Jesus diz: a palavra de Deus é suficiente, eu entendo ela. Nem só de pão vive o homem, né? Eu já tenho tudo porque Deus me deu, eu sei quem eu sou filho dele, do dono da terra. Ele sabia quem ele era. Então ele não deixou ser conduzido por Satanás. Por isso que ele diz que jovens, sois fortes, já venceu o maligno. Porque esta pessoa que entendeu o Evangelho faz a aplicação na sua vida diária. O apóstolo João nos dá a entender nessa passagem que um grupo de cristãos normalmente inclui membros em 3 níveis de maturidade. São eles: primeiro nível, os filhos, que sabem que foram salvos pela fé em Jesus Cristo, os novos convertidos e ainda não batizados. Segundo grupo de cristãos, os jovens, que já aprenderam a aplicar a palavra nas suas vidas e sabem como permanecer firmes diante dos ataques do inimigo. Terceiro, os pais, que têm um mais profundo conhecimento do Senhor e já levaram outros a crer em Cristo Jesus. Esses são aqueles pais maduros, os discipuladores, que ajudam o reino de Deus a crescer. Amém, queridos? Vamos lá? Não há nenhum problema em ser filhinho ou jovem. Se a pessoa em questão é relativamente recém-convertida, o que não deve acontecer, é aqui que eu quero que a igreja tenha atenção, o que não deve acontecer, porém, é que os membros do grupo, ou seja, os filhinhos, que é o novo convertido, e os jovens, fiquem estáticos. Ou seja, não quer crescer. Quer ficar na síndrome do Peter Pan. Sempre criança. Sempre criança, não quer crescer, não quer ter responsabilidade, não quer participar como cooperador no corpo de Cristo. Permanecendo ignorantes e pouco praticantes dos princípios revelados na palavra de Deus. Isso que não pode acontecer. Mas se você é filhinho ou jovem, você deve fazer os cursos, você deve procurar um discipulador, você precisa ir atrás e crescer, porque a responsabilidade, queridos, não é da igreja. Você vai entender daqui a pouco, não é da igreja, é do indivíduo. Jesus não se conforma com a eterna infância, está na palavra de Deus e Paulo fala sobre isso. Eu não pude falar com vocês, Paulo diz aos Coríntios, como adultos. Eu tive que falar com vocês como criança, como bebê na fé, ainda dando leitinho. Eu não posso dar uma palavra mais profunda, mais firme, porque senão vocês não vão suportar. A Bíblia trata disso com relação a nossas pessoas também, quando ficamos no campo da infância. Jesus, então, não se conforma com a eterna infância de muitos cristãos. Aqui, ele, o cabeça do corpo, deseja
para a sua igreja, ele deseja para a sua igreja, é que todos, a palavra de Deus diz, próximo, todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida plena de Cristo Jesus. Efésios 4:13. Nos escritos do apóstolo Paulo, o chamado filhinhos, ou ser filho, e a entrada no discipulado, corresponde ao batismo. Ou seja, ser chamado de ser filhinho e jovens, corresponde à palavra batismo. Eu já vou explicar para você. É aqui que eu quero que você também tenha atenção. Isso é o ensino, queridos. O batismo não é uma oferta do ser humano a Jesus. Não é eu que aceitei Jesus, agora vou me batizar, vou me oferecer para Jesus. Não é isso. O batismo não é uma oferta do ser humano a Jesus, mas a oferta de Jesus Cristo ao ser humano. Quem crer e for batizado será? Jesus dizendo. Quem crer e for batizado será salvo. Não é uma oferta sua, não é que você está se doando. Jesus que já se doou. Ele apenas está te mostrando o caminho que você precisa andar. O batismo se fundamenta totalmente na vontade de Jesus Cristo, conforme expressa em seu chamado. Batismo quer dizer ser batizado. É ter de sofrer o chamado de Cristo. Cristo, ele foi chamado para morrer na cruz do Calvário. Alguns dos seus discípulos querendo sentar à direita de Jesus e à esquerda de Jesus. Aí o filhinho, a mãe, do filhinho, Jesus, será que meus filhos podem sentar à direita e à esquerda do Senhor lá no céu? Mais ou menos assim, a mãe defendendo o neném. E Jesus falou assim, olha, mas isso não pertence a mim, pertence ao meu Pai. Olha, meu Deus, olha o que você pergunta para Jesus, queridos. E Jesus falou assim, Jesus tirou os olhos da mãe. Por isso que é individual. Não é papai, nem mamãe, nem irmão, nem protetor. É você e Deus agora. Então Jesus tira os olhos da mãe, ignora a mãe, olha para os dois e diz assim, será que você pode tomar o cálice que eu vou tomar? Que eu vou beber? Meu Deus, cara. Reflita antes de você responder para Jesus, tá? Eles disseram, podemos. E quando você vai entender, aprender as histórias dos mártires, dos apóstolos de Jesus, você vai entender que um morreu frito nos tachos, outro morreu cerrado, tal. Então, o que eu quero dizer para você é que o batismo, ele é um chamado para dentro de Jesus. E é um chamado, então, para a morte. Amém, queridos? Vocês estão nervosos aí, eu vi que vocês ficaram meio em silêncio aí. Vamos lá. Então, o batismo quer dizer batizado, é ter de sofrer o chamado de Cristo. No batismo, o ser humano torna-se propriedade de Cristo. O nome de Jesus Cristo é proferido sobre aquele que está sendo batizado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É proferido sobre aquele que está sendo batizado. Deste modo, esse nome passa a ser compartilhado por aquele que foi batizado. Como que você foi batizado? Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já tem um testemunho aí para ministrar na vida das pessoas que te perguntam. E eu quero dizer aqui que só existe uma forma de batismo bíblico, queridos. É imersão. Não existe outra forma de batismo. Você pode procurar em toda a Bíblia. Jesus, ele demonstra a forma de ser batizado. Porque ele queria que nós entendêssemos o que significava imergir para morrer e voltar para ressuscitar nele. É esse o significado. Deste modo, esse nome passa a ser compartilhado por aquele que foi batizado. O ser humano é batizado para dentro de Jesus Cristo. E foi isso que Jesus fez com Israel. Ele trouxe para dentro. Ele embrulhou Israel dentro da sua palavra. Ele foi colocando Israel dentro de si. E assim ele faz conosco. Ele quer que você esteja dentro dele. Dentro dele.
Se você não entende isso, você então não fez a escolha certa ou não entendeu a compreensão de ser batizado. Mas agora você não é mais ignorante. Gálatas capítulo 3, versículo 27 vai dizer: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em significa dentro, na sua morte, na morte de Jesus. Porque todos vocês, Gálatas 3, 27, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, se revestiram do mesmo. Ou seja, Jesus é esse. Você está dentro de Jesus. Por isso, quando Satanás olha para você, ele coça o chifre, coça a cauda. Por isso, já aconteceu comigo, com algumas experiências na questão do mundo espiritual aí. Uma vez eu fui com uma pessoa até um centro, porque ele me desafiou, falou assim: olha, se você for, eu vou na sua igreja. E eu ganhei uma pessoa para Jesus assim. Eu falei com o meu pastor, e o meu pastor falou assim: olha, pode ir. Se você quiser, pode ir, nós vamos estar orando aqui. E eu aceitei o convite. E eu fui lá. E quando chegou lá, os caras fazendo os berengue-dengo lá, e não baixavam as entidades. E as pessoas pediram para que eu saísse para fora. Só que depois a pessoa foi visitar a minha igreja. E ele e a família dele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Toda a família. Porque o nome de Jesus é poderoso e ele habita em você. E Satanás, quando ele te olha, ele teme a você. Quando você ajoelha, ele teme mais ainda. Por conta da sua convicção. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daquele momento em diante, do seu batismo, você passa a pertencer a Jesus. Você é arrancado do poder do mundo, do poder das trevas, e torna-se propriedade de Jesus Cristo. O batismo, portanto, significa rompimento. Cristo intervém no domínio de Satanás sobre a sua vida. Põe a mão sobre os seus filhinhos, sobre os seus jovens, os novos na fé. E cria a sua igreja, ou seja, ele fala: agora você faz parte desta congregação dos santos, dos homens e das mulheres separados, como minha noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Passado e presente, nesse momento do batismo, são separados. As coisas antigas passam e tudo se tornou novo. Eu quero te desafiar. Se você ainda está vivendo o passado, você tem que ver o conceito da sua vida, querido. Jesus, ele te libertou. Ele não falou para você visitar o seu passado. Você só visita o teu passado para testemunhar do que Jesus fez na sua vida. Eu era assim, Jesus me fez assim hoje. E eu hoje estou nessa posição. E ele pode fazer isso na sua vida também. É só assim que Jesus quer que você olhe o seu passado. Então, para que a igreja inteira cresça em direção à maturidade, para que os discipuladores se tornem pessoas que ajudam no crescimento da igreja, os seus membros deverão fortalecer, ensinar e encorajar, aconselhar e alegrar uns aos outros. Isso se resume nas palavras do apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo diz: edifiquem-se uns aos outros. Não é o pastor edifique a igreja. O pastor, ele precisa fazer isso. O apóstolo, ele precisa fazer isso. O mestre, ele desenvolve realmente materiais, faz aplicações profundas para que a igreja possa interpretar de uma forma melhor e mais rápida. Então, Deus usa realmente as estruturas, mas ele diz: é o meu corpo que eu quero que caminhe. É o meu corpo, não é só os oficiais. É a minha igreja. Amém, queridos? Em outras duas ocasiões, o apóstolo Paulo apresenta a mesma ordem do Senhor. Ele diz, 1 Tessalonicenses 5,11: portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como você tem feito até agora. Ele está dizendo que essa igreja está edificando, mas Paulo diz: continue. É isso mesmo. Romanos 14, 19: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz
e também as que são para edificação mútua. Então eu não posso fofocar, eu não posso falar mal de outra pessoa, eu não posso muitas vezes tá havendo uma situação reta e por inveja ou alguma coisa parecida assim intervir, porque tipo assim, não sou eu que estou lá, não é o meu nome que vai aparecer. Você entende? Você entende o que é mutualidade? Mutualidade, na verdade, é ter um alvo fixo. Nós estamos indo para lá juntos. Por isso que o tema geral é somos um. Amém, queridos? Terceiro e último ponto. Vamos lá. Meios para a edificação, ou seja, para o crescimento. Existem vários meios que os cristãos, em seu papel de discipuladores, podem lançar mão, para mutuamente se edificarem. Todos esses meios têm a ver, de um modo ou de outro modo, com a palavra de Deus. Quer ensinada ou compartilhada, aplicada a determinada situação ou demonstrada na sua vida prática. Tudo tem a ver com a palavra de Deus. As pessoas ouvindo por meio dos irmãos a voz do Pai e aplicando pessoalmente o que Deus disser, serão edificadas na sua fé. Amém, queridos? Atos 20, 32 diz: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e da sua palavra. Eu quero que você fique agora com a palavra individual. Só para esse contexto, você e Deus. Então Deus entregou para a igreja, de forma individual, para cada pessoa, a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, quando você se dedica individualmente para Deus, você, na verdade, abençoa toda a congregação ou todas as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o significado. Vamos destacar algumas maneiras de como podemos contribuir para o crescimento e edificação do outro através da ministração com base da palavra. Queridos, se você for ministrar alguém, se você estiver discipulando alguém, a tua ferramenta é a palavra de Deus. Você não pode entrar com filosofias do homem no discipulado. É a palavra de Deus, é jejum e oração. Amém? Vamos lá. Primeiro, então, primeira maneira que podemos usar, profetizar. 1 Coríntios 14, 4, Paulo vai dizer: o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Profetizar é verbalizar, é ensino, é falar. Por isso que ele diz, Paulo ele fala em Coríntios: olha, ainda se você tivesse todos os dons, tudo, e não tivesse amor, nada seria. Mas de todos os dons, eu prefiro que vocês sejam todos profetas, que vocês todos sejam ministros da palavra de Deus. Porque isso edifica a igreja. Não desprezando os outros dons, mas ele diz, tenha atenção no que você está fazendo. Vamos lá. O profetizar, na forma pública desse ministério, a motivação de revelar justiça e injustiça. Ou seja, quando você vê algo errado, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Quando você vê algo errado e você profetiza a respeito daquilo que está errado, pela palavra, a pessoa tem condição de fazer um filtro e dizer, eu me arrependo disso. Foi assim que aconteceu com Davi. O profeta vai lá e fala, olha, tinha lá uma pessoa que tinha só uma ovelha, e tinha outro que tinha rebanhos e rebanhos, fazendas e fazendas, e foi lá. E aí Davi se injuriou com a história, todos eu acredito que conhecem a história. E Davi falou, esse homem é digno de morte. E o profeta fala, esse cara é você. Isso é profetizar. É ensinar a pessoa que ela está em um erro. E a pessoa se converter. Vamos lá. Então, apresentando em público uma mensagem de Deus, ou pessoalmente, de tal forma que mova o ouvinte a responder. Amém, queridos? Na forma mais adequada ao pequeno grupo ou ao discipulado, receber uma mensagem imediata de Deus por meio de uma palavra devidamente ungida para uma situação específica. Eu acredito que todos aqui já teve essa experiência. Quando você está no discipulado, quando você está atendendo um irmão, uma irmã, e o Espírito Santo de Deus ele vem sobre você
e ele te dá uma palavra, e você lança aquela palavra, e aquela pessoa, ela desmonta ali, pela presença de Deus ali, pela palavra dele, que está ali costurando, que está fazendo uma cirurgia realmente, né, no coração daquela pessoa que estava naquela situação. Então, profetizar é isso. O segundo ponto é ensinar. 1 Coríntios 12, 28 diz: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, o de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. 1 Coríntios 14, 26 diz: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, o outro tem um ensino. Este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz interpretação, que tudo seja feito para edificação. Uma das formas também de ensinar, é realmente estar em grupo e cada um pegar o que é o dom do outro, e essa soma fazer com que a igreja cresça. Você já percebeu que para a gente ter cultos aqui, nós contamos com vários dons de várias pessoas? É o dom daquela pessoa que limpa, é o dom da pessoa que abre a porta, é o dom da pessoa que fica cuidando da mídia. Cada um de nós. E você também carrega um dom. É um dom de escutar a palavra de Deus, e aí depois sair daqui e edificar a sua casa. Você entende que o corpo de Cristo é exatamente isso? Amém, queridos? Vamos lá. É a motivação de procurar sistematizar e explicar as verdades de Deus para que outras pessoas possam apreciá-las e usá-las. Isso é ensinar. Terceiro ponto, animar. Quando em Atos 11, 23, a palavra de Deus diz assim: quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Essa passagem diz respeito aos apóstolos que estavam fugindo da perseguição na época, depois da morte de Jesus. Só que os apóstolos estavam pregando só para os judeus, porque eles estavam com medo. Só que teve um grupo que ele saiu da casinha e foi pregar aos gregos. E aí Barnabé ficou sabendo e foi até esse local. E quando chegou lá, ele viu a graça de Deus. Então, quando você anima o coração das pessoas, as pessoas ela faz com clareza e leveza o papel de ser um discipulador, de ser um sacerdote. E a graça de Deus opera quando você anima o coração de alguém que está entristecido ou passando por alguma situação. Animar é a motivação de chamar, de encorajar alguém a agir segundo os propósitos de Deus, ajudando-o a experimentar verdade divina e assim ser abençoados. Amém, queridos? Quarto ponto é cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cantar salmos e hinos e cânticos espirituais é entrar na presença de Deus por meio das músicas e dos cânticos, ministrando a Ele e sendo ministrado por Ele, de forma que inspirem outras pessoas a fazerem o mesmo. E é isso que o Ministério de Louvor faz como a igreja. Nos leva, através das canções e das adorações, a amar ao Senhor. Último ponto é usar qualquer dom espiritual relacionado com a fala. Você pode usar qualquer dom espiritual. Você pode até fazer um jantar na sua casa e convidar as pessoas, e ali naquela mesa você falar de Jesus, aquilo que Ele fez para você. 1 Pedro 4, do 10 ao 11, a palavra de Deus diz, já estou encerrando, queridos, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que você recebeu. Então você tem que usar aquilo que Deus te deu. Eu tenho certeza que Deus deu um dom para cada um de nós aqui, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Deus age de todas as maneiras. Deus não age só através do pastor. Deus não age só através de alguém que ministra um curso. Deus age através de você. Isso a palavra de Deus chama de multiforme graça de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus,
que Deus lhe dá. Em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, a honra e o domínio para todo sempre. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Já estou encerrando. Mas não se esqueça, eu quero que você não se esqueça, que as ações falam mais altos do que as palavras. Ou podemos dizer que as ações testificam a palavra em sua vida. O exemplo positivo da sua confiança no Senhor e obediência a Ele na circunstância do seu dia a dia é profunda e poderosamente edificante às outras pessoas. Então, aquela ação que você tem no dia a dia, que demonstra Cristo, ela é profunda para quem está te olhando. Eu quero concluir com esse texto, dizendo, quando ia passando, próximo por gentileza, Marcos 2,14, Jesus escolhendo você como discípulo e a mim como discípulo. Jesus passou pelo caminho que você estava um dia e passou também pelo meu. Mas aqui Jesus está escolhendo os discípulos dele, bem no começo do ministério. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Eu quero dizer que o chamado é feito e de imediato aqui nesse texto, aquele que o ouviu obedece. A resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas é um ato de obediência. Quantos aqui talvez, ou quantos aqui já foram chamados por Jesus, já entenderam o princípio de discipulado, mas ainda não obedecem a esse princípio bíblico? Só posso aprender o que é obediência quando eu obedeço. Só na obediência que eu posso reconhecer a verdade. Só obedecendo. O chamado de Jesus, ele atinge o conflito da consciência e do pecado. Você já leu nas Escrituras que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence da justiça, daquilo que é correto, da justiça e do juízo. Nos convence do pecado. Nos convence que nós somos pecadores. Então, o chamado de Jesus, ele nos chama para que a gente tenha essa consciência da posição que nós temos. O chamado de Jesus aos discípulos torna o discípulo um indivíduo. E aqui que eu quero finalizar dizendo para você, o chamado de Jesus, ele é individual. E ser um indivíduo não é uma escolha própria, é Cristo que faz daquele que foi chamado um indivíduo. E nesse momento, nem pai, nem mãe, nem esposa, nem filhos, nem povo, nem história, podem ocultar aquele que foi chamado. Ou seja, pode te ocultar de você estar na presença de Jesus. Cristo quer que você e ele esteja só. Que você não seja ninguém, que você não veja ninguém, exceto aquele que te chamou. Quantos aqui eu quero perguntar? Eu quero convidar a equipe de louvor. Eu vou fazer aqui uma piada, aquela música do bombom pai, entendeu? Porque ele é um bombom, Cristo é um maravilhoso. Amém, queridos? Eu quero ministrar essa canção, mas antes deles ministrar essa canção, este louvor, um bom pai, eu quero perguntar, e eu quero já deixar livre no Espírito Santo, se essa palavra tocou ao seu coração, a respeito a essas perguntas. Eu quero que você saia do seu lugar, aqui tem um espaço de mais ou menos 1,5 metro. Você pode estender para lá. Essas cadeiras aqui podem ir um pouco ao fundo, se o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração. A palavra foi ministrada sobre a questão de discípulos que contribuem no crescimento. A pergunta é, quantos aqui, neste dia, entende que foi chamado a se tornar um discípulo de Jesus? Quantos? Amém. Quantos aqui ainda não obedeceu a esse chamado? Sendo talvez você já pai na fé, que não discipula filhinhos e nem jovens aqui, que não está discipulando ninguém. Essa não é uma proposta da Ágape, é uma proposta da palavra de Deus. Por desobedecer a Jesus e a sua palavra, mesmo entendendo. Quantos aqui têm esse chamado? Se o Espírito Santo de Deus tocou ao seu coração a respeito disso, queridos, eu quero chamar você, para você se consertar diante de Deus com relação a isso.
Quantos aqui quer se tornar filhos na fé, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Você que nos visita, ou você ainda que não entregou a sua vida para Jesus. Quantos aqui querem entregar a sua vida para Jesus nesta manhã? Levante sua mão, que eu quero orar por você. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Quantos estão sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus a entregar as suas vidas para Jesus neste dia, nessa manhã? Ou você que está nos ouvindo, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você está longe de Jesus Cristo, eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor, aonde você está, no sofá da sua sala, no seu quarto, aonde você estiver ouvindo, sentado talvez aí, em uma lanchonete, ou em qualquer lugar que seja, mas se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, eu gostaria que você se colocasse diante dele, porque ele está te chamando. Vamos adorar o Senhor? Amém, Jesus. Eu quero que essa canção seja a sua canção para Deus nesse momento. Eu quero que você não feche os olhos. Se você não conhece a letra, eu quero que você leia a letra e ministre isso para Jesus. Porque Jesus, ele quer fazer isso com você. Que eu nunca estou só. Tu és um bom pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. Quem eu sou. É quem eu sou. Quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar. Para que você, na verdade, Nós fosse envolvido dentro dele, só tu podes dar e para que a rocha te proteja, para que você tenha vida na rocha que é Cristo Jesus. Tu és um bom pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Se essa verdade desta canção, através da palavra que foi ministrada, e com a razão do seu coração e da sua mente, você entende que você está longe de Deus, que você caminhou para longe dele, na força do nome de Jesus, eu repreendo Satanás, que coloca corrente nos teus pés, para que você não tome uma decisão e não saia do teu lugar. Eu repreendo, e na força do Espírito Santo, que ele quebre esta corrente sobre a tua vida, que você saia do seu lugar e você venha até esse ambiente, porque essa é a forma que Jesus está dizendo para você: vinde a mim que eu chegarei a vós. Se você nesta manhã se sente longe de Jesus Cristo, se sente longe como discípulo, saia do seu lugar que eu quero orar por você, no nome de Jesus. Eu quero te aguardar aqui nesse lugar. É perfeito em tudo que faz. És perfeito. Saia do seu lugar em nome de Jesus. És perfeito. Essa palavra, ela veio para você nesta manhã. Foi só por você que Deus me fez ministrar essa palavra. O batismo aqui não tinha nada a ver com esse texto, mas Deus, ele falou: existe alguém que foi batizado naquele lugar, que não entendeu o significado do seu batismo em mim. E eu quero que você fale a esse respeito a essa pessoa. O batismo não é você oferecendo a si a Cristo, é Ele se oferecendo a você. Se conserte com Jesus nessa manhã. Saia do seu lugar e se conserte com Ele, em nome de Jesus. Quem é você que Jesus está ministrando ao seu coração? Saia do seu lugar em nome de Jesus. Quem é você que foi batizado? Quem é você? Jesus, ele quer te usar nas nações. Jesus, ele quer te usar, você como boca profética. Mas você tem que entender que você está mergulhado nele, e você, na verdade,
você. Eu quero declarar no mundo espiritual. Eu quero declarar no mundo espiritual que você já é livre no Senhor. Você já é livre no Senhor. Satanás, deixa essa pessoa agora. Agora. Eu estou te dando uma ordem. Nós, como igreja, nessa manhã, estamos intercedendo por essa pessoa. Solte ela. Solte essa pessoa. Solte essa pessoa. Solte ela para o nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Você não tem força sobre essa vida. Você não tem força sobre essa pessoa. O nome dele está escrito no livro da vida. O nome dele está escrito no livro da vida. Ele é filho de Deus, do Deus vivo. Solte essa pessoa em nome de Jesus. Está faltando mais uma pessoa nesse lugar aqui, ó. E é um homem. É um homem. Está faltando uma pessoa nesse lugar. Eu vou insistir com você. Eu vou insistir com você. Eu vou insistir com você. Eu sei que você está lutando aí no seu lugar. Eu sou profeta nessa manhã aqui nesse lugar. Satanás, ele quer matar você. Ele quer destruir a sua vida. Muito bom, querido. Deus é com você. Deus vai fazer de você boca profética, querido. Você é um homem de Deus. Deus está te escolhendo. É um caminho. É um caminho, é um caminhar. Quem é você que quer entregar sua vida para Jesus nessa manhã? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer se consertar com Jesus? Eu vou pedir para uma intercessora orar aqui. Pessoal, Gustavo está aqui? Tá. Suelen? Aqui. Pedro está aqui? Tá lá no curso do batismo. Hã? Ele vai batizar? Mas ele está fazendo um curso, né? Eu acho que o pessoal está até liberado. Deus está pedindo para mim fazer algo aqui. Só o Espírito Santo de Deus vai entender na vida dessa família. Eu gostaria que chamasse o Pedro. Essa palavra ele fala de paz. Essa canção, eu quero que a igreja fique em estado de oração. Eu quero que você fique em estado de oração, porque Deus ele vai trabalhar a sua família. Ele vai trabalhar a sua paternidade e a sua maternidade. Eu sei que Deus ele veio fazer aqui. Gustavo, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus trouxe vocês até aqui para esse momento. E é isso que o Espírito Santo de Deus está falando na minha vida. Para muitas coisas aqui. O Espírito Santo de Deus está falando que isso que vai acontecer aqui não iria acontecer lá. Porque teria que ser consertado aqui no altar.